Olá a todos os simpatizantes da Umbanda e aqueles que buscam conhecer um pouco mais sobre a nossa origem, a origem do espírito cósmico. Continuaremos os nossos estudos baseados nos livros A Cura pelo Conhecimento, Perguntas e Respostas, fundamentado no livro Umbanda Luz para a Alma, ambos obras mediúnicas de Pai Sebastião do Congo. Eu sou Maria Regina Vilarinho, dirigente do Centro Espírita Tenda de Aruanda, em Brasília, responsável pela editora Luz e Conhecimento, onde editamos as obras mediúnicas de Pai Joaquim de Aruanda e Pai Sebastião do Congo. No capítulo 4, Gênese Espiritual e a Biogênese, perguntamos a Pai Sebastião do Congo: por que a ciência acadêmica diverge sobre a existência da alma, a biogênese, e não aceita que o espírito comande o corpo físico? Pai Sebastião do Congo nos diz que o fenômeno da vida é um fato incontestável. Em razão desse fato, para a ciência material, a alma, ou espírito, até ser cientificamente comprovada, não existe como processo inicial originário da vida orgânica e, portanto, não pode influenciar ou comandar o corpo físico. Inclusive, o termo biogênese se refere a uma hipótese biológica, segundo a qual a matéria viva procede sempre da matéria viva. E na gênese do espírito, a matéria sutil dá a formação ao espírito. Portanto, a ciência cósmica, para a ciência do espírito, quem comanda a vida não é a vida orgânica da Terra, mas é o espírito. São oposições, são conceitos opostos, em que a ciência cósmica mostra que quem comanda a vida é o espírito, porque nas situações, por exemplo, em que a alma deixa o corpo físico, cessa a vida. E aí nós temos então duas hipóteses ou duas gêneses. Uma biológica, para explicar a origem da matéria viva ou do corpo orgânico, que procede da matéria viva, e temos a gênese espiritual, que nós sabemos que o espírito ele procede de energias superiores, de energias sublimes, formadas pelo Pai. E assim ele caminha no universo, buscando em todas as moradas onde ele se encontra, vestimentas específicas para que seu espírito possa materializar nas condições de cada morada. Observamos que em todas as situações, seja na Terra, seja em outros locais, é necessário que haja a união do espírito e da matéria para que a vida se torne inteligente. Então, observamos que aí, nessa união, o princípio inteligente, que também parte do fluido cósmico universal ou das energias primordiais, faz a integração entre o espírito e a vida em determinado local do universo. Sobre a integração espírito e matéria, seja entre o espírito e a vida orgânica e a evolução do ser, Allan Kardec perguntou aos mestres universais, os espíritos superiores: poder-se-á conceber o espírito sem a matéria e a matéria sem o espírito? Os mestres universais responderam: pode-se, e é fora de dúvida, pelo pensamento. No entanto, em relação ao elemento inteligente, os espíritos superiores nos dizem, ou relataram a Allan Kardec: os espíritos são a individualização do princípio inteligente, assim como os corpos são a individualização
do princípio material. A época e o modo de formação é que são desconhecidos. Bom, naquele período ele não poderia ainda prosseguir um pouco mais sobre os conceitos da ciência espiritual ou ciência cósmica. E assim, Pai Sebastião do Congo nos diz que podemos então concluir que os seres não são gerados nem subsistem senão pelo influxo contínuo do princípio inteligente, ou seja, das energias sublimes que acompanham todos os corpos do espírito em qualquer morada onde ele esteja, em qualquer local do universo. À medida que o espírito ou ser evolui, ele passa a vivenciar os efeitos das leis naturais, que é a expressão da essência divina a reger o universo material e moral. E desse modo podemos concluir sobre a gênese biológica, corpo e matéria, e espiritual, reportando ao que Jesus nos legou há mais de 2000 anos. O que é nascido da carne, e o que é nascido do espírito é espírito. Ou seja, ele nos indicou que o que for nascido da carne, o corpo físico, aqui permanece. E o que é nascido do espírito é espírito. Ou seja, deixando o corpo de carne, retornamos à nossa condição de espírito. E seremos sempre espíritos, na eternidade e no infinito. Essas foram as reflexões de hoje, os nossos estudos. Agradecemos a todos vocês, simpatizantes da Umbanda, e aqueles que buscam conhecer um pouco mais as nossas origens. Obrigada por nos acompanhar até aqui e aguardamos vocês em outra oportunidade com mais estudos sobre a Umbanda. Até mais.